Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou falar nesse vídeo aqui de Bolsonaro, que concedeu uma entrevista para um jornal lá dos Estados Unidos e falou que vai voltar em março para o Brasil. Será que vai mesmo? E falou outras coisas mais. Vamos analisar aqui alguns pontos dessa entrevista, fazer algumas reflexões. Eu quero também falar rapidamente a respeito da participação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, no Roda Viva que aconteceu na segunda-feira. Eu assisti na íntegra e teve vários pontos que eu discordo profundamente, mas um deles, meu Deus do céu, o cidadão conseguiu se emocionar com algo que ele tinha era que se envergonhar. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu quero pedir a sua ajuda. Se chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, nos dê essa força, ativa aí o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, mete o dedo no joinha pra cima, no like. Se não gostar, faz parte, manda o dislike, comenta o que vocês vão achar, né, do que eu vou falar aqui. E se puder, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para esses espaços, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Bom, pessoal, o ex-presidente Bolsonaro está nos Estados Unidos ainda desde o dia 30 de novembro. Que vergonha, saiu antes de terminar o seu mandato, disse que voltará ao Brasil em março para liderar a oposição ao presidente Lula. Ele mencionou a data em entrevista ao Wall Street Journal e afirmou, segundo o jornal, que o movimento de direita no Brasil não está morto e vai continuar. Vejam bem, sobre a data da volta dele aí. Quando ele foi, havia uma expectativa de que ele passaria apenas alguns dias. Seus apoiadores falaram em alguns interlocutores de que ele voltaria certamente no fim de janeiro. Aí foi chegando perto do fim do seu visto, ele inclusive pediu lá e o visto foi renovado. Aí muitos começaram a jogar isso para fevereiro e agora já estamos aí em mais da metade de fevereiro e já foi falado aqui por ele próprio, a esse jornal, que voltará em março. A grande dúvida é, será que volta mesmo ou vai esperar para ver como é que vai ficar o clima por aqui? Já que não dá para negar, ele tá com medo sim de ir para cadeia. Aí um bolsonarista pode vir aqui e falar assim, não tá não, nosso presidente é o mito, tem medo de nada. Então por que ele está lá até hoje? A pessoa quer tirar férias, ok, tem todo direito, quer descansar, quer curtir a vida, faz parte. Mas tem que ser nos Estados Unidos. Então é claro que ele está morrendo de medo de ir para cadeia, de estar aqui no Brasil e de repente sai aí uma ordem de uma prisão preventiva, alguma coisa assim, e aí ele não tem como fazer nada. Então ele fica lá meio que se resguardando. Isso aqui para mim é evidente, não sei qual que é a opinião de vocês. Quem quiser comenta aqui embaixo à vontade. Voltando aqui ao link que eu vou deixar para vocês, que fala dessa entrevista dele, vai dizer que ao jornal ele disse que perder é parte do processo, vejam bem, e que não está dizendo que houve fraude. Mas tá com medo em Bolsonaro, o que aconteceu? Mudou de ideia? Continuando o que ele disse, mas o processo foi enviesado, o que o jornal descreveu como uma aparente tentativa de moderar as críticas ao sistema eleitoral brasileiro, depois de nunca ter reconhecido abertamente a derrota para Lula. Agora vejam só o nível da covardia. Quando ele fala processo enviesado, ele fala indiretamente da postura do TSE, que na opinião daquilo que ele próprio já disse outras vezes, seus apoiadores, não teria tratado ele e Lula de forma imparcial e isonômica. E aí o que acontece? Vamos lembrar que até pouco tempo ele estava sim questionando o sistema eleitoral, questionando as urnas. Inclusive um dos processos mais avançados no TSE é da reunião que ele fez em julho com embaixadores de outros países, reunião lá no Planalto, para levantar suspeitas sobre o nosso sistema e sobre também as urnas. Sem falar que teve o questionamento do PL, partido que ele está. E segundo consta, ele não quis assinar, mas ele ficou incentivando. E Valdemar foi lá, o partido fez o questionamento, o TSE reagiu, e aí teve aquela multa de 22,9 milhões de reais, que seria aí para o PL, PP e Republicanos, os partidos que fizeram parte ali da coligação de Bolsonaro. Só que aí o Republicanos e o PP falou, opa, não, nós não estamos questionando nada não, a gente aceita o resultado, viu? E aí sobrou a conta só pro PL, então teve sim um questionamento. Não adianta agora ele querer moderar o discurso, sem falar que muitos de seus apoiadores acreditam até hoje que Bolsonaro venceu, mas que as urnas foram fraudadas. Eu já conversei, tem amigos meus que acreditam nisso até hoje, e eles tentam argumentar. Por quê? Porque eles foram incentivados, influenciados pelo presidente, ex-presidente Bolsonaro. E aqui vai destacar a matéria que ele também rebateu na entrevista as tentativas de associá-la aos ataques de 8 de janeiro em Brasília, argumentando que nem sequer estava no Brasil na data. Aí ele falou, golpe? Que golpe? Onde estava o comandante? Onde estavam as tropas? Onde estavam as bombas? Disse minimizando os atos
promovidos por apoiadores de sua candidatura insatisfeitos com a posse do petista. Bom, eu acho que quem invadiu, quem fez aquilo tudo, tinha sim vontade que algum golpe fosse dado. Agora, uma coisa é você ter vontade, uma coisa é você desejar, querer. Eu nunca duvidei que Bolsonaro sempre desejou algo nesse sentido. E tem muitas falas dele, né, desde antes dele ser presidente, né, que vão na direção aí, né, de um golpe, enfim. Mas aí, pelo amor de Deus, o plano era muito tosco. Então uma coisa é você querer, a outra é ter condições para isso. E nunca se teve condições de um golpe no Brasil. Eu tô com esse canal aqui desde maio de 2021, quem me acompanha há mais tempo sabe. Nunca fiquei alimentando essa coisa de que, vamos votar no Lula para salvar o Brasil de um golpe que Bolsonaro vai dar. As instituições, apesar dos pesares, né, de muito atacadas, apesar, né, de cometerem erros aqui e ali, ok, as instituições resistiram. Né? Então a gente tem que observar que uma coisa é você desejar o golpe, a outra é você conseguir, primeiro, dar o golpe e, segundo, manter, porque tem um dia depois do golpe, e aí, como é que fica o Brasil no cenário internacional? Né? Vai ter o apoio da mídia, não vai ter da igreja, dos empresários, então não tinha condição nenhuma de ter um golpe no Brasil, sem falar aí o próprio Bolsonaro aqui, ele coloca, onde é que estava o comandante, as tropas, então é um delírio de muita gente, mas que sim, não duvido que a ideia deles, delirante, era de dar um golpe. Agora, o fato de Bolsonaro não estar no Brasil não o isenta de eventuais responsabilidades pelo que ocorreu. Né, já que eram ali apoiadores dele, que foram alimentados durante meses e meses de teorias as mais variadas e absurdas, de mensagens enigmáticas que o próprio Bolsonaro postava em suas redes sociais e falava, nas poucas vezes em que ele falou depois da derrota, né, falas do tipo, eu estou tentando de tudo, não vamos desistir, estamos avaliando, não sei o quê, sempre deixando, e aí o pessoal, vocês lembram? Qualquer coisa que ele falava ou postava nas redes sociais, ou até o silêncio dele, era interpretado como, não, aqui tem um sinal. Aqui tem um sinal de que a gente tem que continuar porque ele vai conseguir reverter isso. Então, esse pessoal foi sendo alimentado por ele. Aí pode estar no Brasil, pode estar nos Estados Unidos, pode estar na China, pode estar na Lua. Né? Não dá para negar, né, que essa turma aqui sim foi estimulada. E detalhe, Bolsonaro jamais as desestimulou. Bolsonaro jamais deu uma fala no sentido de, gente, perdemos, bora para casa. Vamos aceitar o resultado, né? Lula venceu, então vou fazer a oposição, né? A direita aqui, ok e tal, né? Isso aqui perder faz parte. Não tem fala dele nesse sentido, né? Ou era estimulando ou se omitindo. Então, gravíssima a postura dele, né? De um presidente, que ficou boa parte ali daquele pessoal se movimentando dele na presidência, e depois de um ex-presidente, que também tem a sua responsabilidade. Voltando aqui, a matéria vai dizer que ele afirmou ainda que vê como o líder nacional da direita e que não há ninguém mais no momento apto a assumir o papel. O ex-presidente indicou que apoiará candidatos conservadores nas eleições municipais do ano que vem. Bom, que ele é a figura mais forte da direita no momento, não tenho dúvidas disso. Isso aqui é uma questão de você constatar. Não é de gostar, de concordar, de discordar, não. Ele é, sim, a figura mais forte na direita, mas como é que vai estar daqui a 3 anos? Né? Ele estará elegível ou não? Ele vai estar solto ou vai estar preso? Né? Tudo isso aqui pode mexer no tabuleiro. Né? Daqui 1 ano e meio, sobre ele apoiar candidatos conservadores, será que, né, esses candidatos, né, desejarão receber o apoio dele? Vai depender de como é que vai estar o governo Lula, porque certamente Lula vai querer ser um cabo eleitoral nessas eleições municipais. E se a gente lembrar, em 2020, por exemplo, Bolsonaro foi um péssimo cabo eleitoral. Seus candidatos em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, para pegar aqui, né, as 3 capitais dos 3 maiores colégios eleitorais do Brasil, fracassaram feio. Bruno Engler em Belo Horizonte, o Calil venceu no primeiro turno a reeleição, Russomano em São Paulo nem para o segundo turno foi, ficou longe, mas longe mesmo. E o Crivella no Rio de Janeiro até foi para o segundo turno, chegou lá, tomou uma lavada de Eduardo Paes. O próprio Lula em 2020 também não foi um cabo eleitoral bom não, o PT não ganhou nenhuma capital que disputou no Brasil. Então, né, a política, as coisas mudam muito rápido, não sei como é que vai estar daqui 1 ano e meio, tanto a popularidade do Lula, assim como, vamos dizer assim, a força que Bolsonaro terá. Então, né, tá aqui o resumo dessa entrevista que ele concedeu. Eu quero falar rapidamente também aqui sobre o Campos Neto, presidente do Banco Central no Roda Viva. Eu assisti na íntegra uma bancada claramente pró-mercado, não tinha um jornalista ou participante ali mais desenvolvimentista, então o Campos Neto estava nesse sentido em casa. A começar pela âncora do Roda Viva, que é a Vera Magalhães. Então tinha uma perguntinha ou outra aqui que eu tirava da zona de conforto, mas
nada de uma forma muito incisiva. E ele, com muita conversa, algumas explicações, muita enrolação e pouco ou quase nada sinalização de mudança. Mas teve um momento, né, e aqui eu espero que alguns economistas aí, até desenvolvimentistas, façam um react de tudo, porque eu acho que vai ser importante isso. Mas teve um momento que ele fala do Pix, que é uma coisa quase inacreditável. Eu não vou nem mostrar para vocês, vou trazer aqui o que ele disse. Abre aspas para ele. Vamos olhar o que o Pix fez com as pessoas. Outro dia eu estava em restaurante, ele dizendo, o garoto veio me vender um produtinho. Eu fiquei emocionado, porque vi que ele estava vendendo e eu não tinha dinheiro em espécie. Ele falou, é no Pix? Eu falei, o Pix ajuda a sua vida? Ele falou, o Pix mudou a minha vida. Veja o nível do cidadão. Ele falou isso com a boca cheia, se emocionou. E tudo bem, né? O Pix ajudou o garoto a fazer uma venda que ele não teria feito se não fosse o Pix. Tá, mas daí a se emocionar, porque o garoto disse, né, que o Pix mudou a vida dele. Não mudou, Campos Neto. Né, a gente não sabe nem a idade do garoto. Teve gente, né, se precipitando e falando que era uma criança. Ele falou garoto. Então eu tenho que ser bastante honesto aqui, porque garoto pode ser uma criança, né, e se era uma criança, tinha que estar na escola. Mas eu não vou nem especular, porque a gente não sabe. Porque pode ser um garoto de 18 anos, de 19 anos, não sei. Se fosse o caso, um garoto que concluiu o ensino médio, né, não é motivo para se emocionar, porque esse garoto estava ali vendendo um produtinho, ou se emocionar porque o Pix mudou a vida dessa pessoa. Não! Uma pessoa que está nessa situação não teve a vida mudada. Porque se era um adulto, tinha que estar no emprego formal, com a carteira assinada. Nem não ali vendendo produto, né, goma de mascar, sei lá o que era esse produtinho. Então é preocupante ver o nível, né, do cidadão que está aí na presidência do Banco Central. Agora, né, curiosamente, ninguém na bancada questionou o Campos Neto em seguida. Todos ficaram calados e certamente concordando. Nossa, o Pix mudou a vida do garoto. Não mudou. Pode ter ajudado a fazer mais vendas do que fazia antes, ok? Isso aqui não dá para negar, mas isso aqui não significa transformação de vida, né? E eu lamento, né, que o Campos Neto tenha dito isso, mas lamento mais ainda de que na bancada ninguém perguntou, e aí, qual que era a idade do garoto? Era uma criança? Porque se era, a situação era mais grave. Essa criança tinha que estar em casa naquele momento, se era já à noite, né, curtindo dos pais, no momento de lazer, e matriculada numa escola, se fosse durante o dia, estudando, né, se possível em tempo integral, que é o que o Brasil precisa, né, discutir, ter orçamento para fazer isso. Pessoal, então é isso. Não sei o que vocês acham em relação a essa fala dele, se eu, né, tô pegando pesado e pegando em detalhes, mas, né, ver isso aqui partindo dele, não sendo questionado lá, realmente é algo que me incomoda. Deixa aqui o comentário de vocês, é muito importante. Quem puder, espalhe o vídeo, bora trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui no canal Politizando a gente luta por um Brasil melhor.